Olá, quarto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma videoaula e hoje nós vamos ter aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre o município e os canais de participação social, tá? Então vamos lá. Você sabe o que é um município? O Brasil é constituído por diversos estados que são formados por vários municípios. E cada uma dessas unidades administrativas é demarcada por limites, tá? Então vamos ver os limites do município. Os limites separam os espaços com características e funções diferentes. Por exemplo, na sua casa, as paredes separam os cômodos com funções diferentes, certo? Como o quarto, que serve para estudo, a cozinha, que serve para armazenar alimentos, né? O banheiro para nossa higiene e etc. Assim, se estabelece a divisão com a mesma relação no Brasil. Nós temos limites que dividem o nosso país do restante da América do Sul. A divisão dos estados e dos municípios também da mesma forma. Diferente da nossa casa, essas divisões não apresentam paredes, ok? Os limites são determinados por critérios políticos e administrativos e definem o território dos municípios e estados. Por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem a extensão das fronteiras do território brasileiro aí, ó, entre os países da América do Sul. Ok? O Brasil em rosa e os outros em amarelo, beleza? E aí a gente tem a divisão municipal do estado de São Paulo, ok? Que está mostrando aí nessa imagem bem colorida para vocês. Os limites dos territórios dos municípios, estados e países podem ser demarcados tanto por elementos humanizados, como, por exemplo, uma ferrovia, uma rodoviária, uma ponte e etc., quanto elementos naturais, por exemplo, um rio, uma serra, uma lagoa. Isso pode determinar o limite, tá, entre os municípios, estados e até os países, ok? Vamos falar agora sobre a organização política dos municípios. Em um município podem viver muitas pessoas. Cada pessoa é diferente da outra e tem formas diferentes de pensar e agir. Assim, para uma melhor organização em sociedade, existe uma organização política onde a população elege os governantes que são encarregados de representar o povo. O povo tem direito de contestar de diversas formas, ok? Esse governo, seja através de ofícios, cartas ou até mesmo manifestações nas ruas. No Brasil, a política se divide em 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos 3 poderes. Primeiro, o poder legislativo. Os políticos do legislativo são responsáveis por criar, analisar, discutir e propor as leis. Também podem propor mudanças nas leis que já existem. Agora, o poder executivo. O poder executivo cuida da administração, executando as leis e propondo novas leis para serem discutidas pelo legislativo. Por último, o judiciário. Os representantes do judiciário são encarregados de garantir o cumprimento das leis estabelecidas. Eles também punem as pessoas e empresas que não as cumprem. Então, se não cumprir o que foi determinado no executivo e no legislativo, o judiciário, né, tem o poder de executar penas, né, para a pessoa cumprir. Nos municípios, o poder legislativo é representado pelos vereadores, ok? Que vão trabalhar na Câmara Municipal. O executivo é chefiado pelo prefeito, que trabalha na prefeitura. E já o judiciário dos municípios é o mesmo que vale para os estados. Assim, o juiz de direito de um município está vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado, ok? Agora vamos falar sobre o espaço geográfico municipal e o seu planejamento.
Existem bairros onde há a presença de muitas casas e em outros podemos observar edifícios comerciais ou indústrias, certo? Então, a organização dos bairros no município não acontece por acaso. Os governantes, seja o prefeito, secretários, vereadores, são responsáveis pela elaboração e execução de leis que definem as áreas do município, em que eles podem ser construídos ou até mesmo construir indústrias, comércios e moradias. Antes de começar uma construção no município, é preciso um estudo de impacto ambiental, além de uma planta da obra aprovada por técnicos da prefeitura e órgãos ambientais. Tá? É importante lembrar que essa planta não é uma planta, tá? Um ser vivo planta, é a planta da obra, ok? Cada obra tem que ter uma planta, então essa planta tem que ser aprovada pelo técnico, ok? Um técnico ambiental competente. Eles avaliam se a construção será segura e quais serão os impactos no meio ambiente dessa obra. O governo também é responsável pela prestação de serviços e realização de obras públicas no município, como a pavimentação das ruas, instalação de água encanada e também da rede de esgoto, construção e manutenção das escolas, das praças e também garantir disponibilidade de transporte e etc. Ok? Vamos falar agora sobre cidadania e participação política no município. A gente falou até agora sobre o dever dos políticos, né? Agora vamos falar sobre o nosso dever como cidadãos, ok? Todas as pessoas que vivem em um município, estado ou um país têm direitos e deveres a cumprir no seu dia a dia. Respeito ao próximo, pagar impostos, seguir as leis de trânsito, ceder o lugar para os mais velhos, gestantes e portadores de necessidades especiais nos transportes públicos, pagar por produtos que compram, ter uma moradia, um trabalho, um salário que permita levar a vida com saúde e dignidade. Ao participar da vida em sociedade, as pessoas garantem o exercício da cidadania. Os brasileiros e brasileiras têm o direito de escolher, por meio do voto, os políticos dos poderes executivo e legislativo do seu município, estado e país. Depois de eleito, os governantes devem cumprir suas propostas e a população deve acompanhar e fiscalizar o trabalho deles. Além do voto, existem outras maneiras de participação política nos municípios. Associação de moradores, iniciativas de reuniões de bairros, articulação e elaboração de jornais locais via internet, realização de denúncias e intervenções com manifestações de rua também são formas legítimas de exigir que os seus direitos sejam garantidos. Ok? Lembrando que quando a gente fala de manifestações de rua, né? Sem vandalismo, né? Sem depredação dos locais, né? E apenas de forma pacífica para exigir um direito que vale para todos nós. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.